Olá, meus queridos, meus amigos e amigas do nono ano. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de literatura e eu vou propor para vocês uma leitura de um conto que, assim, eu acho muito legal, que se chama O Enfermeiro, do Machado de Assis. Bom, a gente já leu bastante coisas do Machado, né? Bastante contos dele. O que torna assim as nossas análises um pouco mais fáceis, né? A gente está acostumado já a saber como é feita a narrativa dele, como que funciona, o que ele propõe a fazer, né, nesses contos. E quando a gente fala de Machado, a gente sempre vai lembrar daquelas questões problemáticas que ele aponta na sociedade, né? Todos os contos, todas as histórias dele ele faz tece muitas críticas e através das suas histórias, dos seus personagens, situações do dia a dia, do casamento, em relações de amizade, ele sempre vai fazer uma, uma crítica ao ser humano, à forma do ser humano se relacionar às instituições como igreja, casamento, né? Então é sempre uma forma de contrastar né, ao que havia sido escrito até ali com a realidade posta por ele, né? Lembrando que é sempre uma realidade mais pessimista. Ele não acredita muito no ser humano, né? Quando a gente lê, isso fica muito claro. Em Um Enfermeiro, a gente vai sair um pouco daquela onda dos contos dele de retratar muito o casamento, né? Muitas formas de adultério, né? Seja de namorados. Ele trabalha a corrupção do homem de uma forma geral. E aí o enfermeiro vai contar a história de um homem chamado Procópio, que foi oferecido para ele trabalhar como enfermeiro de um coronel que estava à beira da morte, muito doente, tetraplégico, chamado Coronel Felisberto. O que acontece? A fama do Coronel Felisberto era muito ruim. Ele era tido como um homem rude, agressivo, completamente sem educação, e várias pessoas já haviam dito para ele que não durava nenhum enfermeiro contratado para trabalhar com ele lá. Mas mesmo assim, o Procópio aceita e né, aceita o emprego e vai para a casa do Coronel Felisberto. Chegando lá, ele se espanta um pouco, ele chega até a falar assim que primeiro Felisberto o elogia, falando que de todos os últimos enfermeiros, o Procópio era um dos mais simpáticos. E o próprio Procópio não acha o Coronel Felisberto aquilo tudo de ruim que todas as pessoas haviam falado. Ele achou ok, né, assim, trabalhar com ele. Só que essa paz durou apenas 7 dias, né? Descrito no conto. Essa paz momentânea dura 7 dias. A partir dali, o coronel se torna um homem realmente muito rude, agressivo, maldoso, é descrito, né? Com os requintes de crueldade que ele sempre gostava de humilhar à medida que o conto vai a gente vai lendo o conto, a gente vai ver que essas formas de agressões verbais vão evoluindo até mesmo uma agressão física. E assim, por diversas vezes o Procópio já ameaçou ir embora, falava que ia largar tudo, que não ia passar por aquilo. E o Felisberto acabava em algumas vezes se desculpando e dizendo que ele que ele relevasse que aquilo ali era questão de velho, era coisa de velho, né? Que ele dizia. Aí o que acontece? Uma noite ele chega em casa, na casa do Felisberto, e o Felisberto estava especialmente agressivo nessa noite. E ele fala que vai pegar uma arma, que vai dar um tiro nele, no Procópio. Fala que ele tampa um prato de mingau para tenta acertar o Procópio. E as humilhações são tantos, tamanhos, que o Procópio acaba pulando e esganando o Coronel Felisberto. E o que acontece? Ele estava doente, ele tinha descrito que ele tinha um aneurisma, né? Um cérebro. E esse aneurisma arrebenta, ele estoura e ele morre. Aí que o Procópio caiu em si, começou a ter uma crise de culpa muito grande, desesperado, para ver quais seriam o que aconteceria a partir dali, né?
ele tenta esconder, abotoando a camisa do Coronel Felisberto, as marcas, né, no pescoço, as marcas que ficaram por ele ter tentado estrangular. E acaba que as pessoas não descobrem que foi ele né, que ele, num acesso de raiva, fez isso, que acabou acometendo a morte do coronel. Mas, por ironia do destino, o coronel Felisberto deixa em testamento tudo pro Procópio, deixa sua fortuna para ele, deixa a casa, deixa tudo. E isso altera um pouco as coisas na visão do Procópio. Procópio passa então a sentir um pouco de culpa, muita culpa no início, e à medida que vai passando, ele vai aprendendo a conviver, que o tempo passa, ele aprende a conviver com essa culpa. Ela meio que diminui. Ele tentava justificar para ele mesmo o quão difícil era aquela situação de conviver com o coronel e que tentava arrumar justificativas para o que aconteceu. De toda forma, toda vez que as pessoas chegavam até ele, as pessoas elogiavam ele. Falava para ele ter sido um homem, que ele é um homem muito bom, de ter sido capaz de aguentar todas as dificuldades para tratar um homem velho, um homem que naquela situação que humilhou tanto, que as pessoas não conseguiram ficar ali. E aí ele sempre deixava, ele foi levando aquilo. É preciso lembrar que ressaltar que o narrador desse conto é um narrador personagem de primeira pessoa. Quem conta a história é o Procópio. E é dito que ele conta a história e ele vai falando, o tempo vai passando e ele chega, ele só queria que as pessoas soubessem de tudo o que aconteceu depois da morte dele, né? Que a gente tem uma passagem de tempo bem grande no conto. O que é interessante aqui é a gente procurar pensar quais são as críticas, quais são as abordagens de temas nesse conto que o Machado tentou fazer. Aqui eu acho que é muito interessante ressaltar o quanto ele vai trabalhar a questão de que ninguém é 100% bom ou 100% mal, né? Não existe essa questão de você colocar duas pessoas assim, bom e ruim, e cria dúvidas nas pessoas, né? Por exemplo, por que o coronel deixou a fortuna para o Procópio? Por que o Procópio aguentou tanto? Porque o que aconteceu naquela noite que deixou o Procópio o coronel tão irritado a ponto de começar aquela briga, né? E essa culpa que o Procópio estava sentindo não era realmente tão poderosa, era uma culpa tão grande. Ele aceitou o dinheiro e ele passou a vida vivendo com esse dinheiro e, ou seja, a culpa não impediu ele de fazer isso. Então ele vai falar da corruptibilidade, né? De como as pessoas podem ser corrompidas por dinheiro, pelos seus próprios interesses. De uma certa forma, são pessoas oportunistas, né? Da maldade. Outra pergunta que se faz: o Coronel Felisberto era realmente uma pessoa maldosa? Ele era mal descrito como, já foi algumas atitudes sim, mas ele era completamente maldoso? Então eu queria que vocês lessem e pegassem todos esses aspectos que eu estou falando aqui para vocês colocassem no conto, fazer uma resenha analisando personagens, temática e também a narrativa, tá? Aguardo o retorno de vocês lá no Google Sala de Aula, vamos abrir uma atividade lá e eu espero que todos façam e não tenham o menor problema, mas eu estou à disposição. Tá? Grande abraço para vocês e até breve.